Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador que reina, hoje e sempre. E nesta manhã eu gostaria de compartilhar com você algo que Deus tem desafiado muito o meu coração. Neste tempo que nós estamos vivendo, eu acredito que muitos de nós temos ainda nos apegado mais a Deus. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta peculiar. Você conhece Deus? De fato você tem buscado a Deus no seu coração? Se alguém chegar para você e perguntar assim: quem é Deus? O que você falaria? Muitos dizem que Deus é tudo. Muitos dizem que Deus está em todos os lugares. Isso não é errado. Mas, especialmente para você, talvez você queira encontrar uma resposta teológica, bem formulada, mas a questão é simples e pessoal. Quem é Deus para você? E quando nós olhamos ali para o Velho Testamento, especificamente olhando para o profeta Oséias, ali no início de uma história tão importante, Deus usa aquele homem para transmitir uma mensagem importante ou algumas mensagens importantes. Deus fala a respeito da repreensão, Deus fala também a respeito da salvação. Israel, naquele tempo, estava se prostituindo a outros deuses. E certamente isso estava entristecendo o coração de Deus. E certamente hoje, nos nossos dias, pleno século 21, existem milhares e milhares de pessoas que estão agindo da mesma forma como a nação de Israel agia lá no Antigo Testamento. Se nós olharmos ali no início do livro do profeta Oséias, um profeta menor da época, nós podemos então observar pontos importantes. Se nós olharmos ali do capítulo 1 até o capítulo 6, eu sei que a história ela se desenvolve muito mais ainda, nós podemos observar alguns pontos importantes ali. Por exemplo, o casamento do profeta como simbolismo da infidelidade de Israel. Por quê? Porque a própria história nos informa, nos ensina que aquele homem, ele casou com uma prostituta. Ele teve filhos com aquela mulher. Infelizmente, nós podemos ver que isso é um simbolismo da infidelidade. Também podemos observar a infidelidade do povo e a fidelidade em contraste com Deus. Povo sendo infiel, mas Deus permanecendo-se fiel. E ali a história ela vai discorrendo de uma forma tão simples e ao mesmo tempo tão clara, que nós podemos ver ali a mão de Deus, as palavras que Deus colocava na boca daquele profeta e a história se discorrendo, algo incrível, algo magnífico, que embora a nação ela não merecia aquilo que Deus estava dando. É como acontece hoje com a minha vida, com a sua vida. Sabe por quê? Porque nós não merecemos aquilo que Deus nos dá. E isso se chama graça. Isso se chama graça. Aquilo que de fato nós merecemos, Deus não dá. Porque o seu amor é algo muito grande. Podemos também observar ali no decorrer do texto a longanimidade de Deus, através de todas as coisas que estavam acontecendo, tanta infidelidade, tanta prostituição espiritual contra outros deuses, mas Deus sendo longânimo, Deus cuidando do seu povo, Deus sempre estabelecendo algo para benéfico e trazer aquele povo para si. E nos nossos dias também não é diferente. Deus usa milhares e dezenas e centenas de pessoas para trazer cada vez mais pessoas para a proximidade com Deus.
E é isso. Quem é Deus para você? E aqui nesse contexto, nesta história, Deus ele mostra muitas coisas importantes para a nossa aplicação nos nossos dias. Deus fala também a respeito da corrupção generalizada de Israel. O povo estava sendo corrompido. O povo estava sendo afetado pelas suas práticas comuns, práticas espirituais que estavam de fato desagradando a Deus. A repreensão contra sacerdotes e príncipes. Quantas coisas estavam ali acontecendo na história. E Deus não é diferente hoje. Comigo, com você, conosco, especialmente nesse tempo também. Deus ele está cada vez mais aproximando as pessoas dele. E ele utiliza elementos naturais, Deus utiliza pessoas, Deus utiliza circunstâncias, Deus ele utiliza dezenas de coisas. E é isso que Deus está fazendo com o seu povo hoje, e é isso que Deus está mostrando para o mundo hoje. Ele está aproximando cada vez mais o mundo, as pessoas para Ele, para que todos nós o conhecemos, para que todos nós o conheçamos, para que as pessoas que nunca ouviram de Jesus tenham o privilégio e a verdade ali, na sua própria língua. Povos, tribos, nações que nunca ouviram falar de Cristo, pessoas estão sendo usadas por Deus para que a palavra do Senhor, o amor de Deus, a salvação em Cristo Jesus chegue até elas. E aqui eu quero compartilhar então o capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva e a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que texto magnífico neste momento que nós podemos observar aqui. O versículo 3 eu quero dar um destaque maior para ele. Que ele começa dizendo assim: conheçamos e prossigamos. Ou seja, uma vez que você conhece Deus, quem é Ele mesmo de fato, o profeta nos fala, esse verbo prossigamos, ele nos dá continuidade. Uma vez que você tem um encontro com Jesus, uma vez que você tem um encontro com Deus, é apenas o início. Porque Deus, o que Ele está fazendo? Ele está aproximando as pessoas para si. E quando nós vamos continuamente nesta aproximação, nós estamos observando o que o profeta está dizendo: prossigamos ou conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor todos os dias. Conhecer ao Senhor através da sua palavra. Conhecer ao Senhor através das circunstâncias da vida. Conhecer ao Senhor por meio de elementos da natureza que expressam a sua glória. Conhecer ao Senhor em momentos de escassez, de isolamento. Conhecer ao Senhor nas mínimas coisas, nos mínimos cuidados e detalhes da nossa vida. E aí eu volto à pergunta que eu disse lá no começo: você conhece a Deus? Quem é Deus para você? Se você pudesse falar para a pessoa, para algum amigo, para algum parente que ainda não conhece Deus, Senhor Jesus, quem é Deus para você, o que você falaria?
E é isso que nós precisamos caminhar continuamente. Quem é esse Deus que nós servimos? Não são apenas os seus atributos que revelam quem Ele é, isso faz parte e nós o conhecemos através disso também, mas para você, de forma particular, quem é Deus para você? Para alguns dizem que Deus é o meu Senhor, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Isso não está errado, se de fato você entregou a sua vida a Cristo. Mas se você não entregou a sua vida a Cristo ainda, quem é Deus para você? O texto fala que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. Quando ele fala a sua alva ou a alva, isso aqui em termos mais antigos, e lembrando que naquela época estava escrevendo para um povo determinado, com uma cultura determinada, se nós lêssemos isso nos nossos dias também, quando você observa o nascer do sol, talvez você já viu isso na sua vida, observa lá o nascer do sol, e aí especialmente na época de frio ali, aquela névoa que fica ali sobre a terra, porque o calor se foi, a noite inteira fez uma temperatura mais baixa, e quando o sol vem chegando, ele começa a aquecer a terra, os raios solares ali chegando e esquentando tudo aquilo, né? Aquelas gotículas de água, a névoa, tudo. E aí a palavra falou, como a alva a sua vinda é certa, assim como amanhece o dia. Você sabe, quando você dorme, você sabe que no outro dia vai amanhecer. Você não vai acordar perguntando, será que amanhã vai amanhecer? Não, você sabe que você dorme e no outro dia o sol vai nascer novamente. É a fidelidade de Deus. E aí, ele diz, né? Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós, como a chuva. Quando a chuva cai sobre a terra, ela vai nutrindo, vai lavando, Deus vai cuidando daquilo que é necessário, porque a terra também precisa de chuva. É o cuidado de Deus. E a chuva cai, ela vem. Como a chuva serôdia que rega a terra. Claro que naquela época, todos os profetas, a história estava apontando para Cristo. Hoje nós vivemos então num tempo de graça, onde Cristo já veio, onde Cristo já estabeleceu tudo aquilo que deveria. A igreja do Senhor ficou aqui, estabelecido, o Espírito Santo está conosco, Ele abençoa a sua vida, Ele te fortalece o seu coração, Ele está aqui. Mas é nesse intento que nós precisamos conhecer cada dia mais o nosso Deus. E se caso você não conhece esse Deus ainda, esse Deus da Bíblia, esse Deus que fala que nós devemos conhecer e prosseguir conhecendo a cada dia, eu te convido a você conhecer. E se você deseja conhecer neste momento, a minha oração é que você entregue a sua vida a Jesus. E eu quero orar por você. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio, neste tempo, nesse dia tão especial, que a sua palavra nos traz que nós precisamos conhecer o Senhor. De fato, nós precisamos conhecer e continuar conhecendo todos os dias. E a minha oração, Deus amado, é esta: que esta pessoa que ainda não conhece o Senhor, conheça neste momento, tenha um encontro com o Senhor. E não apenas conheça neste momento, mas leve toda a sua vida conhecendo o Senhor. Que nós possamos crescer, porque quando cada dia mais que nós conhecemos a Ti, significa que nós estamos caminhando para a maturidade. E é nesse tempo, Pai, especialmente, que nós devemos conhecer e nos apegar ainda mais com o Senhor. E esta pessoa que entregou a sua vida hoje para o Senhor a tem nos teus braços, o Senhor atraiu para si, e o desejo dela, Pai querido,
é continuar conhecendo o Senhor, assim como todos nós. E a minha oração é que esta pessoa, de fato, entregou e foi tomada nos teus braços. E a partir deste momento, Pai, ela faz parte de uma grande família. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela tua fidelidade. Esta é a nossa oração, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. Obrigado, querido. Que privilégio. E até a próxima, se Deus assim permitir. Deus abençoe. Tchau, tchau.